Nesse próximo exercício, nós temos o seguinte. Na matemática, a ordem das operações estabelece um conjunto de regras que determina a sequência correta para resolver uma expressão numérica. Deixa eu ampliar aqui para isso. Numérica com operações como multiplicação, divisão, adição, subtração. E também símbolos gráficos como parênteses, colchetes e expoentes. A aplicação dessas regras é fundamental para evitar ambiguidade e garantir que qualquer pessoa obtenha o mesmo resultado ao resolver uma expressão. Sobre o conceito da ordem das operações em uma expressão matemática completa, assinale a alternativa que descreve como uma expressão deve ser resolvida. Alternativa A. Primeiramente, realiza-se a adição, a subtração e depois a multiplicação. E, por último, os parênteses e expoente. Primeiramente, realiza-se a adição? Não. Nós vemos... deixa eu jogar para a folha aqui. Isso aqui é a resolução do outro. Então, vamos lá. Nós temos as operações matemáticas. Multiplicação, divisão, soma e subtração. Isso daqui é em bloquinho. Tá? Quando nós olhamos somente, né, essas 4 operações matemáticas, nós temos 2 conjuntos. Nós temos o conjunto da soma e da subtração, o conjunto da multiplicação e da divisão. Então, quando nós temos uma expressão matemática que não possui colchetes, nada, nós vamos resolver sempre. A prioridade vai ser multiplicação e divisão. E depois, o que restar vai ser essa segunda prioridade. Mas perceba que não tem colchetes. Quando existir colchetes e chaves, aí, voltando aqui, qual eu resolvo primeiro, a multiplicação ou a divisão? A primeira que aparecer analisando da esquerda para a direita, que vocês vão ver que numa da alternativa ali, ele coloca essa ideia de priorizar olhando da esquerda para a direita. Mas o que eu vou resolver da esquerda para a direita? Aquela prioridade que aparecer primeiro, aquela prioridade dupla, né? Porque multiplicação e divisão tem o mesmo peso de prioridade. Eu vou resolver primeiro aquela que aparecer da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, 2 dividido por 2 vezes 3. O que eu resolvo primeiro aqui? A divisão. Por quê? Porque ela apareceu primeiro da esquerda para a direita. Então, isso daqui seria 4 vezes 3. E se fosse o contrário? 2 vezes 2... 4 não. Isso daqui daria 1. Aí, falei? Está sujeito a equivocar. 1 vezes 3 que daria 3. Seria 4 se fosse multiplicação aqui e divisão aqui. Como divisão e multiplicação possuem o mesmo peso de prioridade, eu vou resolver aquele que aparecer primeiro da esquerda para a direita. Então, 2 vezes 2, 4. Ficaria 4 dividido por 3 aqui, que dá um número, né, quebrado. Então, o que acontece? Essa prioridade aqui é só analisando as 4 operações matemáticas. E daí, se a nossa expressão ela for aberta, completa, não tem chave, não tem colchete, não tem potenciação e nem radiciação, e aí ela não tem essa prioridade. E quando tem potenciação e radiciação? Aí quando tem potenciação e radiciação, aí é um outro bloquinho que entra à frente da prioridade. Multiplicação e divisão, né? E aí nós temos aqui a soma e a subtração. Nós temos essa prioridade. Quando já tem potenciação e radiciação, aí a prioridade já muda. Primeiro eu vou resolver potenciação e radiciação. Qual é primeiro? A potenciação e radiciação, ela não depende uma da outra. Então você vai resolver ela sozinha, ela já se soluciona. Se resolver a radiciação primeiro e depois a potenciação, não influencia se você resolver a potenciação e depois a radiciação. Então, se eu tenho potência e raiz, eu vou resolver primeiro as potências e as raízes. E depois virou como segunda prioridade multiplicação e divisão, e depois como terceira prioridade soma e subtração. E aí tem a questão da existência de chaves colchetes. Aí quando nós tivermos chaves, colchetes ou parênteses, né, não tem importância. Quando eu tiver esses elementos aqui, a minha prioridade não é resolver eles. A minha prioridade é analisar o que está dentro deles, entre eles. Então eu vou sempre resolver do mais interno para o externo, de dentro para fora. Então, aqui nessa situação, o que está mais interno é essa chave aqui. E aí o que acontece? Dentro dessa chave, então prestem muita atenção, que dentro dessa chave aqui vai existir uma operação matemática.
dentro dessa chave aqui vai existir uma operação matemática. Ou um número apenas, ou vai existir uma expressão ali dentro. A expressão, eu vou obedecer essa ordem de prioridade aqui. E aí, para que eu obedeça essa ordem de prioridade? Para que eu suma com essa chave, no caso. Eu resolvendo essa prioridade, vai me restar o quê? Resolvi, vou encontrar um único elemento ali, ou conseguir simplificar bastante, aonde vai me restar somente essa daqui. A chave foi retirada. Aí dentro, sobrou aqui dentro vai sobrar outra expressão matemática. Como que eu vou resolver? Aí eu vou obedecer a mesma prioridade. Potência, radiciação. Aí depois que eu resolvi, vai me sobrar apenas a chave. E aí dentro da chave vai me restar uma única expressão, ou um único elemento que já seria a minha resposta. Qual é a ordem de resolução? Obedecendo a mesma prioridade. Então, isso daqui foi uma análise aí rápida para vocês entenderem. Então, dito isso, voltemos para o exercício. E aí está falando, primeiro realiza-se a adição e subtração? Não, não é. Nós já sabemos que depois multiplicação e divisão. Não, já é o contrário aqui. E por último, os parênteses. Não. Primeiro vai priorizar o que está dentro dos parênteses, chaves, colchetes, mais interno na expressão. Então essa A está fora. Alternativa B, símbolos gráficos e expoentes. Expoentes está falando de potenciação, tá? Devem ser resolvidos primeiro, seguidos por multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Assim, tá meio vago assim, porém é uma verdade. Vamos analisar as outras para ver se tem uma mais verdadeira do que essa. A ordem correta é sempre realizar as operações da esquerda para a direita. É meio verdade isso, porque é aquilo que eu falei. Vai analisar da esquerda para a direita dentro de prioridades de operações ou elementos que têm a mesma prioridade. Então, multiplicação e divisão. Dentro do parênteses, eu vou olhar o que aparece primeiro da esquerda para a direita. Então, é uma meia verdade isso daqui. É verdade essa afirmação. Analisa a operação deve ser realizada da esquerda para a direita, mas não é prioridade primária de resolver com esse critério. É um critério aplicado analisando a prioridade. E não é uma prioridade de resolução. Entende? Mas, independentemente do tipo de operação, não, depende do tipo de operação. Essa análise é para operações matemáticas com o mesmo peso. A ordem das... Tá errada assim, a D. A ordem das operações não influencia, já está fora. Não influencia? Influencia sim, a ordem das operações influencia. Matemática, nós vimos que a potenciação e radiciação tem prioridade na resolução, depois vem multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Então, a ordem não influencia? Influencia sim. B. A D também está errada. Aí, multiplicações e divisões devem sempre ser realizadas antes de resolver o que está dentro do parênteses? Não. Dentro do parênteses, se tiver potenciação, você vai resolver potenciação. Se tiver raiz, você vai resolver raiz. Então, dentro do parênteses tem aquela prioridade de resolução. Então, a E está errado. Mesmo que eu fiquei meio em dúvida na B, eu não, né? Eu estou colocando aqui para vocês analisarem. Eu sabendo as erradas, só me sobrou a B e eu teria convicção que ela estaria correta. Outra coisa que eu dou de dica é o seguinte: cuidado com alternativas que falam assim, não influencia. Quando tem não, quando tem devem, quando é sempre, são palavras muito fortes e traz uma ideia de exclusividade. Essas alternativas, normalmente, elas induzem as pessoas ao erro. Então, cuidado com sempre, somente. São situações que são palavras que elas colocam ali um danger ali, um alerta nessa afirmação. E aí a B, ela está correta, por mais que ela não esteja completa, mas ela está correta, que ele mandou considerar ali, né, a situação. Símbolos gráficos parênteses, então você vai resolver primeiro o que está dentro dos símbolos gráficos, mas quais símbolos gráficos? Aqueles que estão mais internos, porque você não consegue resolver os símbolos gráficos externos se não resolver a simplificar o que está internamente aquele símbolo gráfico. Então, eu acho meio equivocado, né, porque os materiais eles apresentam essa afirmação, né? Primeiro resolver os símbolos gráficos. Aí nós vamos aqui para a folha, como eu mostrei aqui o exemplo,
Eu consigo resolver o que está dentro da chave aqui, primeiro aqui? Não. Do colchete? Não. Eu não chave. Eu sempre me confundo entre chave e colchete, colchete e chave. Mas enfim, eu não consigo resolver tudo aqui dentro se eu não simplificar o que está aqui dentro primeiro. Então, o que precisamos compreender é que devemos priorizar resolver as expressões matemáticas que estão entre os símbolos gráficos, obedecendo a prioridade dos mais interiores para o exterior. Então, vai resolver de dentro para fora. Então, ali, símbolos gráficos e expoentes devem ser resolvidos primeiro, claro. Mas, desde que seja possível, ali, simplificar os símbolos gráficos ao máximo possível. Seguidos por multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Perfeito. Então, vamos resolver os símbolos gráficos primeiro, né? Se tiver vários, aquele que está mais interno. Depois vai para a potenciação, que é o expoente que ele está falando, radiciação, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Então, esse exercício aqui, a alternativa correta seria a alternativa, B. Essa daqui, vamos, mouse, é duro. Alternativa B. Aí, vamos para um próximo exercício.